Vou te dar uma chave aqui hoje, presta atenção, deixa eu abrir minha colinha aqui. Eu vou te dar uma chave aqui hoje, que se você acreditar no que eu vou pregar, você vai avançar como você nunca avançou. Você vai conquistar coisas que você não tem conquistado. Olha o que eu estou pregando aqui agora, hein? Não faça dessa mensagem de hoje uma mensagem corriqueira, rotineira. Eu quero que você pegue essa mensagem hoje e saia daqui assim: meu Deus, o pastor Pedro entregou algo que ele acredita na vida dele, que foi um divisor de águas, que é um diferencial na vida de qualquer pessoa de sucesso em Deus. Anotem o que eu vou falar. Então, tem N mensagens, mas essa aqui, se você acreditar, você vai viver coisas grandiosas da parte de Deus. Abra por favor o livro de... Vamos em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Pode ser o versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Põe em King James para mim, por favor. Eu vou ler aqui enquanto isso. Meu servo Moisés está morto. Está o quê? Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Então eles estão do lado de cá do Jordão. O Jordão é um rio curto, pequeno, mas é um rio. E do lado de lá estava uma cidade por nome de Jericó. Como é que chamava a cidade? Jericó é a primeira cidade da terra prometida. Eles não tinham invadido a terra ainda, eles não tinham conquistado a terra, e Moisés acabou de morrer. O líder deles, que prometeu a herança, a conquista, o líder principal, o homem mais admirado de toda Israel, agora é morto. E eles estão à beira da conquista, ao pé da conquista. Eles estão aqui, eles estão vendo Jericó do outro lado. Mas o líder que tirou eles lá do Egito, 40 anos caminhando com eles, poucos dias antes de invadir a terra, morre. Então você imagina o clima de luto. Você imagina o clima de tristeza no meio desse arraial. Esse arraial fala arraial, mas tinha 2 milhões de pessoas. No mínimo 2 milhões de pessoas. Belo Horizonte inteiro no meio do deserto. Tenta imaginar? Tanto de gente. O Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te. Está falando com Josué. Atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou. Vou falar de novo, porque isso aqui é uma promessa. Todo lugar que você colocar a planta dos vossos pés, eu vos dou. Como prometi a Moisés, desde o deserto, o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante a tua vida. Estou profetizando. Ninguém poderá te resistir durante toda a tua vida. Ninguém poderá te resistir durante toda a sua vida. Por quê, pastor? Porque assim como eu estive com Moisés, assim Deus será contigo. O mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus dessa igreja. O mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus da sua vida. Eu só preciso que você creia. Eu preciso que você acredite nisso. jamais te abandonarei.
nem te desampararei. Ser forte, em outras versões vai estar assim, ó, ser forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser forte e corajoso. Volta aqui. Passa. Ser forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar-lhes. Tão somente. Anota isso. Já é a terceira vez que ele vai falar a mesma coisa em 2 versículos. Presta atenção nisso. Ele está falando de conquista. Ele está falando de que, igreja? Ele está falando de herança, de tomar terra. Ele está falando do melhor momento da vida de Israel. Chega de prova, chega de luta, chega de deserto. 40 anos sofrendo, 40 anos comendo maná, 40 anos sendo provido por Deus. Agora ele está diante de uma muralha. E em menos de 3 versículos Deus fala 3 vezes: ser forte, ser forte. Ele vai continuar falando, não terminou o texto, continua. Somente seja muito forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso, passa, para teres o zelo, o cuidado de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei, que te ordenou Moisés meu servo. Não te apartes dela, não te separe dela, não larga ela, não solta ela. Então tem 3 coisas que a gente tem que fazer, que a promessa Deus já fez. Amém ou não amém? Os primeiros versículos, Deus levanta Josué, motiva Josué. Os próximos versículos, Ele está dando uma ordem. Então primeiro Ele dá uma promessa, amém ou não amém? Depois Ele dá uma ordem, porque não existe promessa sem obediência, não existe promessa sem fidelidade, não existe promessa sem que Deus te peça algo. Na maioria das promessas, Deus vai te pedir algo em troca. E é aqui que muitos não vivem a promessa, é aqui que muitos que não conquistam o sonho, e aqui muitos param, e aí ele para tendo a promessa. Mesmo tendo a promessa, ele não vive a promessa. Porque ter a palavra da promessa é uma coisa, viver a promessa é outra. Quem de vocês já não viu um crente frustrado? Está cheio de crente frustrado. Aí Deus me prometeu que ia me levantar, Deus me prometeu que ia me dar uma empresa, Deus prometeu que ia me dar um casamento. Aí se arruma namorado, ou se arruma um namorado, só fica brigando. Aí Deus fica lá no céu assim: meu Jesus, dá um Rivotril para esse povo. Jesus fica lá em cima assim: meu Deus do céu, eles brigam demais, que confusão zaiada, está difícil de ajudar eles, porque nada está bom, nada serve, nada presta. Tem a promessa, mas não tem a obediência. Então eu vou te entregar um código aqui hoje, irmão, para que você deixe de ser a geração que recebeu a promessa e seja a geração que vai viver a promessa. Vou falar de novo, para que a gente deixe de ser a geração que recebeu a promessa, para ser a geração que vai viver a promessa. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso. Para que tenha o quê? Quem quer ter sucesso aqui? A Bíblia não tem problema com o seu sucesso, inclusive é a Bíblia que te promete sucesso. Quem tem problema com isso é a gente frustrada. Para que tenha sucesso em todas, casamento, saúde, família, finanças, ministério, todas as suas realizações. Continua. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado. Para que tenhas o cuidado de agir. Eu vou ler aqui porque hoje está difícil. Versículo 8.
Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu a quarta vez? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Me dá toda a sua atenção. Moisés acaba de morrer. Pastor Pedro, por que Moisés morre? Olha para mim. Moisés é quem? É aquele homem que foi achado no deserto, foi chamado por Deus, experimentou milagres extraordinários. Ele já começa o ministério dele debaixo de milagre. Como é isso, pastor Pedro? Ele estava com medo, com dúvida, se Deus era Deus e se ele era mesmo o escolhido. Então ele fica perguntando um milhão de coisas para Deus, com medo, porque Deus simplesmente fez um pedido para Moisés: vai lá e enfrenta Faraó. Olha que pedido fácil, olha que coisa simples de resolver. O cara está fugido há 40 anos com medo de Faraó, com medo dos egípcios, 40 anos morando com seu sogro Jetro, porque ele matou um egípcio, estava escondido, foragido. Agora Deus visita ele, e não só Deus visita ele, mas fala assim: eu vou te levantar como libertador de Israel, você vai ser o líder do povo. Às vezes Deus tem que fazer alguns milagres em nossas vidas, só para a gente crer naquilo que Ele já falou ao meu e ao seu respeito, porque parece que se Ele não fizer milagre, a gente não acredita que a gente é o escolhido. A gente tem dificuldade de entender: Deus me escolheu. Por quê? Porque, irmão, às vezes o projeto de Deus que Ele apresenta para você é tão grandioso, e você se vê tão pequeno, que você fala assim: eu não vou dar conta. Às vezes o que Deus está te chamando para fazer é tão poderoso, que você olha para a sua insignificância, e isso é normal, acontece com qualquer um de nós, que a gente pensa assim: meu Deus do céu, como vai ser isso? De onde eu vou tirar dinheiro? Como é que eu vou montar uma equipe? Eu não tenho estrutura, eu não tenho ajuda do fulano, eu não tenho... Passa um milhão de coisas nas nossas cabeças. Então Moisés, do mesmo jeito, põe a mão, aí Deus fala com ele: põe a mão no peito, ele tira, lepra. Põe de novo, tira, curado. Moisés pega o cajado, joga no chão, pegou o cajado, jogou no chão, virou serpente. Ele pegou no rabo da serpente, virou cajado. Já começa por aí. Aí agora ele vai encarar Faraó e vai peitar Faraó para libertar Israel. 10 pragas, quem lembra dessas pragas? Quem lembra? Começou a acontecer intervenções divinas em toda a terra do Egito. Começou a acontecer intervenções maravilhosas, que se não fosse assim, Faraó nunca teria liberado Israel. Deus teve que mexer na natureza, Deus teve que mexer na ciência, Deus teve que mexer na física, Deus teve que mexer em vários setores, para que o Egito fosse quebrado na vida de Israel, para que a cadeia fosse quebrada. Então entenda, 10 pragas, quantas pragas? Mas a libertação chegou. Cada ano que nós vivemos nessa igreja, são 10 anos de igreja, foi uma praga que nós tivemos que vencer, foi um gigante que nós tivemos que vencer, foi uma situação que nós tivemos que passar. Todos os anos Deus tem que dar sinais. Para quê? Para que a gente viva a promessa. Moisés agora pega o povo, 40 anos no deserto, maná, água sai da rocha, nuvem que cobre de dia, coluna de fogo que os guia durante a noite e aquece durante a noite. Milagres, milagres, milagres tremendos. Moisés, o único homem na Bíblia que viu Deus passar, viu as costas de Deus. 40 dias no Sinai orando, 40 dias buscando a Deus, 40 dias. Os estudiosos, os mais profundos da Torá, vão dizer que ele ficou 40 dias sem comer, sem beber água, por mais que seja quase loucura, e 40 dias sem urinar e defecar. Eles acreditam que Moisés chegou num nível tão profundo, que o próprio rosto de Moisés transfigurou. Quem lembra que ele volta com o rosto pegando brilho, pegando cor, ao ponto que as pessoas não podiam olhar para os olhos de Moisés, tinha que tampar com um véu. Olha para mim, olha para mim. Eu estou falando de um cara que, para mim, depois de Jesus, foi o maior libertador que a terra conheceu. Eu estou falando de um cara, irmão,
que tirou o povo do Egito, ele mudou a cultura de um povo, ele formou uma nação. Acho que você não está entendendo isso. O cara fundou uma nação, o cara foi o maior juiz de Israel, o cara era um sumo sacerdote de Israel, o cara era profeta em Israel, o cara que viu Deus passar. Mas chega no final do seu ministério, nós temos que tomar muito cuidado. Me pergunta com o quê? Em acostumar com a forma que Deus faz. A gente acostuma que Deus só fala com a gente na quarta-feira profética, e Deus quer falar com você no domingo. A gente acostuma que o milagre só pode acontecer no culto profético, e Deus quer te curar aqui hoje. A gente acostuma, não, Deus só fala comigo se for assim, então Deus agora, Ele aceita o seu jeito de trabalhar. Deus agora se enquadrou no seu mundo. O nosso problema é o costume. Não, eu estou acostumado que quando eu oro assim, Deus faz assim. Não, eu estou acostumado que quando eu ponho a mão assim, acontece assim. A gente vai se acostumando com o poder de Deus, e o poder de Deus é uma coisa que a gente nunca pode se acostumar. Nós temos que tomar cuidado de não normalizar aquilo que não é normal, de não naturalizar aquilo que é sobrenatural. Vir a uma igreja e ser cheio do Espírito Santo, irmão, isso não é normal, não é comum. Vir um ambiente onde as pessoas são curadas instantaneamente, isso não é comum. Vir um ambiente onde a pessoa chega possessa, demoniada, cheio de vício, cheio de problema, e sai liberta, isso não é comum. A gente não pode chamar de normal aquilo que é sobrenatural. E esse é o nosso problema, como Moisés, tantos anos operando no milagre, tantos anos operando de porque tudo que Moisés ia fazer, ele pegava aquele cajado dele. Vou pegar esse negócio aqui, espera aí, não cabe. Segura aí, irmão, antes que voe o microfone. Um cajado aí, Moisés com cajado. Olha o cajado de Moisés. Tudo que Moisés ia fazer é cajado, tuf, pá. Aí lá atrás, Deus falou para Moisés assim: fere a rocha. Ele deu uma varada na rocha, irmão. Tem vergonha a rocha. A vara, quer dizer. Saiu água, porque o povo estava com sede. O povo está desesperado, querendo água. Aí Deus falou para Moisés: fere a rocha. Faça o que com a rocha? Só que quem que é a rocha? Quem que é a rocha? Vai comigo então em Números 20, versículo 7. Daqui a pouco eu pego o cajado de novo. Números 20, versículo 7. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu cajado, ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha. Faça o quê? Leia aí, irmão, faça o quê? Então era para fazer o quê com a rocha? Mas ele estava acostumado a ferir. Porque tem 40 anos que Deus me usa com esse cajado. Tem 40 anos que o poder está no cajado. Tem 40 anos que o milagre está no cajado. Deus falou para ele assim: fale com a rocha, você e Arão, diante do povo fale a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Chamou o povo de rebelde, estava nervoso com o povo. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e fez o quê? Feriu o quê? Porque o desequilíbrio de um líder é um perigo. O despreparo de um líder é um perigo. Porque um líder ferido, ele fere. Um líder machucado, ele machuca. Um líder cheio de trauma, ele traumatiza. Você veja que ele já começou, os rebeldes, já começou chamando o povo de rebelde. Estava emocionado, estava nervoso. E aí, por causa do nervosismo de Moisés, ele foi falando, foi inflamando, de repente ele pega o cajado e faz o que na rocha? Fere. Deus não mandou ele ferir, Deus mandou ele falar. Não se fere Cristo duas vezes. Cristo morreu por mim e por você na cruz apenas uma vez. Existe um texto no Novo Testamento muito pesado, terrivelmente pesado,
Eu nunca vi em 14 anos de pregação um pastor falando desse texto. Eu acho que eles não sabem nem o que significa, por isso que eles não falam. O texto vai dizer que aquele que experimentou a salvação, o poder de Deus, a glória de Deus, os dons do Espírito Santo, que viu o poder sendo manifesto e voltou ao pecado, ele já não será mais réu do corpo, mas culpado e julgado pelo corpo. E para ele não há mais, está escrito, não sou eu que estou falando. Sabe por quê? Tem muita gente que Cristo está tendo que morrer para ele 50 vezes. Conversão é uma vez só, meu filho. Aceitou Jesus uma vez só. Foi batizado no Espírito é uma vez só. Deus não tem prazer no que retrocede. Porque senão você vive uma vida de pecado e toda hora você vem e arrepende. Vive uma vida de pecado, toda hora você vem e arrepende. Vive uma vida de pecado. Você está querendo dizer que Jesus tem que morrer por você 10 vezes. Pastor, isso é muito pesado. É o jeito que você está levando a sua vida. Matando o Cristo 10 vezes. Só que agora você não será réu do corpo. Não é o réu, é a primeira vez que ele é julgado. É assim ou não é? É assim ou não é? É assim ou não é? A primeira vez, quando você é réu, o peso da justiça é 1. É isso que está dizendo. Quando você deixa de ser réu primário, quando deixa de ser a primeira vez, o peso da justiça é outro. Porque agora você é um reincidente naquele crime. Ou seja, se você não aprendeu com a disciplina que você passou, vai aprender com o quê? Se você não aprendeu com outro julgamento, vai aprender com o quê? Você está repetindo tudo de novo. Se você não aprendeu com a situação que você passou lá atrás, você vai aprender com o quê? Então nós vamos ter que pegar um pouco mais pesado. Porque já que você não aprendeu daquele jeito, então agora nós vamos pegar um pouquinho mais pesado. É o texto. Por que você está dizendo isso? Porque você pode se perguntar, mas Deus foi tão pesado com Moisés. Moisés fez o que fez, ficou 40 anos, fez tudo certinho. No dia que ele erra, Deus vai e fala com ele assim: vou te matar? Porque é simples, me pergunta assim: como assim? Não pergunto, como assim? Só para tirar essa preguiça que você está nessa cara sua. Eu vou gritar, hein? Se você ficar dormindo aqui, eu vou gritar, eu vou sair correndo, hein? Olha para cá. A quem mais é dado, mais será cobrado. Deus trata o novo na fé, o novo convertido de um jeito. Deus trata um profeta que já o conhece de outro. São 2 pesos e 2 medidas. É tudo diferente, irmão. Deus não pode julgar um cara que não conhece nada do Evangelho da mesma forma que ele julga um teólogo em Evangelho. Deus não pode julgar alguém que chegou agora na igreja de alguém que já está há 20 anos ouvindo a palavra. Não pode usar o mesmo peso. Deus é justo. Deus é o quê? Por isso que depois que você amadurece, Deus tem menos paciência com você. Vocês estão aí ou não? Vocês estão aí ou não? Você já não é mais um menino. Você já não é mais um garoto. Então para de ser inconsequente e ser irresponsável, porque você já conhece a palavra de Deus há muito tempo. Leva ela a sério. Se Deus não... Sabe por que eu acho lindo a Bíblia? Porque Deus não poupou os seus heróis. Vai poupar eu e você? Deus não poupou os grandes homens da Bíblia. Você acha que Ele vai ficar tendo dozinha de mim e de você? Davi teve que pagar pelo seu pecado. Pagou caro. Caro. Vou nem entrar nisso que é escandaloso para hoje. Fica para a próxima. O que aconteceu com a família de Davi? Um irmão estuprou a irmã. Os filhos de Davi, depois você lê lá. É porque você só conhece o Davi que matou o gigante. Você não conhece a família de Davi. Você não conhece como que ele perdeu um filho, ficou de luto, quase morreu de depressão. Porque a gente só fala das vitórias de Davi, não fala das derrotas de Davi. E aqui, Deus leva Moisés. Pegou ou não? Pegou ou não? E aí o que acontece? Deus tem que levantar alguém. Já que Moisés morre, Deus tem que levantar alguém. Só que Deus não matou Moisés para depois levantar alguém. Deus não é desorganizado, olha para mim. Deus não levou Elias para depois levantar e achar um Eliseu. Não.
já estou levando Elias com seu substituto, já fica aí Eliseu, já recebe a unção aí meu filho, já vai trabalhar, não para a obra não. O mais difícil para nós é continuar sendo forte e corajoso, é no dia do luto. Sabe por que a Bíblia está falando seja forte e corajoso? Porque vai ter momentos que você vai passar tanta dificuldade e a promessa ainda vai estar diante de você, que você vai querer desistir da promessa. A promessa na sua cara, mas a dor vai ser tão grande, irmão, e é impressionante, quanto mais perto da promessa, parece que mais a dor aumenta. Não estou te assustando, não estou te amedrontando, estou te preparando para você ser um conquistador de território. Eu estou te preparando para ser um vitorioso. Porque Moisés morre, então você imagina como é que Josué ficou. Tem gente que fica torcendo para o seu líder morrer, para assumir o lugar dele. Mas eu não acredito que era o nível de Josué. 40 anos juntos, irmão, não são 4 dias. 40 anos juntos, no mínimo. Por que, pastor, 40 anos? Porque se Deus chama Moisés com 80 e ele morre com 120, mais ou menos 40, só para você entender, que eu estou ficando doidão. Então Josué ficou no mínimo aí uns 38, 39 anos com Moisés. Imagina a dor desse povo, aquela sensação assim, andamos tanto tempo, agora que nós estamos aqui, Moisés morre. Deus às vezes vai provar a minha fé e a sua fé. Deus às vezes vai provar o quanto que nós estamos dispostos a sacrificar pela promessa. Deus às vezes vai provar o quanto que nós estamos dispostos a renunciar pela promessa. O quanto que a gente suporta o peso da pressão para viver a promessa. Às vezes você está no pé do monte, no pé da conquista, e vai acontecer algo, e ali é um divisor de água. Ou você para e morre ali, e já era a promessa, ou você mesmo cansado, ou você mesmo doendo, ou você mesmo sentindo, ou você às vezes mesmo com dor, você fala assim: eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, e é por causa da promessa que eu vou me levantar, é por causa do Deus que prometeu que eu vou me levantar, é porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me carregou esses 40 anos, eu sei quem tem sustentado esses 40 anos, eu sei quem tem provido esses 40 anos, eu sei de onde ele me arrancou, eu sei de onde ele me tirou. Ei, não se esqueça da onde Deus te tirou, não se esqueça da onde você saiu, não se esqueça, meu filho, não se esqueça. Deus tem uma obra, Deus tem uma obra, Deus tem uma obra. Esse tempo todo Deus enviou maná, Deus fez água da rocha. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Por que você está duvidando que vai acontecer de novo? Quantas vezes Deus te proveu? Quantas vezes Deus te sustentou? Quantas vezes Deus fez e te provou? Sou eu que estou fazendo. É para que você venha subindo em um degrau chamado fé, porque a fé também precisa ser amadurecida. Quer ver um negócio? Acho que eu não entreguei de manhã não, vou entregar agora. Quer ver um negócio? Qual foi a promessa para Abraão? Lá na primeira chamada de Deus a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Então o problema de Abraão para viver a promessa era a família. Tinha um condicional que Deus pediu a Abraão: entrega a sua família. Abraão não tinha problema com dinheiro, Abraão não tinha problema com fama, Abraão não tinha problema com nada. O apego de Abraão, o que o coração dele era apegado, era a família. Então Deus sempre vai te pedir aquilo que te custa algo. Aí Deus pediu a Abraão, ele não deu, ele não saiu, mas eu preciso de tempo para te explicar que ele não foi Deus que levou. Aí lá na frente ele está com Ló. Ele está com quem? Não abriu mão de Ló. Então eu estou te provando que não foi ele que fez, foi Deus que levou. Aí ele leva Ló, aí dá uma treta com Ló. Lembra disso ou não? Aí ele, depois de muito tempo, não tinha vivido a promessa ainda, estava tentando viver a promessa. Ele estava na geografia da promessa e não estava vivendo a promessa. Ele estava no território da promessa e não estava vivendo a promessa. Porque Deus falou: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. E Ló era sobrinho irmão dele, sobrinho filho. Por que sobrinho filho? Porque na morte do irmão, o outro irmão que adota. Então ele era sobrinho filho de Abraão. Abraão não queria se desapegar de Ló, até o dia que Deus mostrou para ele: Ló vai te dar trabalho.
Eu já tinha te falado para você largar Ló para trás. Com muito custo ele larga Ló. Aí lá na frente Deus quer provar, para ver se Abraão amadureceu na fé, para ver se Abraão evoluiu na fé. Por isso que eu te falei que a fé, ela tem que ser amadurecida. Aí Deus não mudou, porque a mesma coisa que Deus pediu lá atrás, Ele continua pedindo até hoje. Me entrega o seu filho. Me entrega o seu? Me entrega o seu único filho. Me entrega o seu filho amado. E se Deus não especifica, Ele entregar Ismael. Então Deus foi específico: me entrega o teu único filho. Me entrega um filho que você considera, porque o outro é da escrava. Ou seja, o Deus que tinha visitado Abraão quando ele era um garoto, não mudou o pedido, mas percebeu que Abraão tinha amadurecido, e aquilo que Abraão não conseguia entregar, agora ele entrega. Então entenda, talvez hoje você não consiga entregar alguma área da sua vida, mas continua, persevera, você vai amadurecer na fé, você vai evoluir na fé, você vai ter experiências com Deus que vai te fazer entender, é melhor entregar do que segurar. Vocês estão aí ou não? Vocês estão aí ou não? Jesus é lindo, Jesus está aqui. Estou sentindo a presença dele. Orabacando orexá. Vai comigo em Números 13. Números 13, eu te falei que essa mensagem é para mudar a sua vida. Eu estou chegando agora no clímax, tá? Eu estava só construindo o raciocínio. Eu preciso só de mais uma hora para concluir agora. Números 13, versículo 30 e 31. Olha o que diz o texto. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora. Os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, como grilo, e assim também éramos aos olhos deles. Olha para mim. Pouco tempo antes deles chegarem nesse cenário, Moisés tinha enviado 12 espias. Quantos espias? Você já conhece a história? Porque toda vez que você for conquistar algo, primeiro Deus vai fazer você pisar lá e te preparar um pouco mais. Falar de novo. Toda vez que você for conquistar algo, primeiro Deus vai te fazer pisar lá e te preparar um pouco mais. E tem muita gente frustrada. Por quê? Porque pisou na terra da promessa e já achou que era o tempo da conquista. E não era, era o tempo da expiação. Pastor, não entendi, então vou ter que desenhar. Você vai comprar uma casa, você não entra na casa e fala assim: me dá o contrato, eu vou assinar. Você olha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai comprar um lote? Olha 1, 2, 3, 4, 5. Você quer ir dentro do lote. É um matagal danado, mas você quer pisar dentro do matagal e olhar para um lado e para o outro. É assim ou não é? É assim ou não é? Porque primeiro você espia, depois você conquista. Você vai comprar um carro? Me manda foto, vídeo. Aí você gostou, já eliminou os que não prestam e o que presta. Agora eu quero ir ver pessoalmente. Conheceu na internet. Vou revelar. Posso revelar? O Tinder chamou. Vamos trabalhar com a verdade. Gospel? Sei. O like chegou. O comentáriozinho. Aí você foi lá e... deixa eu ver quem é esse pessoal. Só que foto é foto. Vídeo é vídeo. Face to face.
É outra conversa. Então nós precisamos nos conhecer. Porque primeiro você espia, depois você conquista. E talvez você passou por um tempo de expiação da promessa e pensou que já era o tempo da conquista. Aí Deus falou assim: volta lá agora e se organiza um pouco mais. E aí você se frustrou e parou e desistiu da promessa. Às vezes era só o tempo de você se preparar um pouco mais. Por quê? Porque Deus queria ver se você tinha disposição e peito para ir à frente. Deus queria ver se você tinha resiliência, se você tinha disposição, se você ia ser perseverante. Mas crente tem um negócio: fui uma vez, orei, Deus não deu, não foi a vontade de Deus. Eu li outra coisa na Bíblia: aquele que pede, o que procura, e o que bate a porta. Aquele que bate a porta, tem hora que eu tenho que insistir. E crente tem um negócio: está insistindo muito, não é de Deus. Tudo que eu conquistei na minha vida foi debaixo de muita guerra, debaixo de muita luta. E se eu tivesse escutado alguns crentes por aí, nem carro eu tinha. O financiamento não aprovou, eu arrumo outro. Não aprovou também, eu arrumo outro. Eu vou alugar um imóvel, a ficha do fulano não passou, eu arrumo outra. Eu arrumo outra, até eu arrumar uma ficha que passa. Porque se Deus prometeu, eu vou entrar, mas eu preciso me esforçar. Eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Eu vim te falar aqui hoje que a fragilidade da sua vida está indo embora hoje. A fraqueza da sua vida está indo embora hoje. O medo está indo embora hoje. A insegurança está indo embora. Ei, eu vou mexer com você aqui agora. Ei, deixa eu te falar uma coisa: será que você vai entrar na terra prometida? Vai pisar na terra prometida? E por causa do gigante que mora lá, por causa da grandeza daqueles homens, você vai ficar com medo? Será que você vai parar diante da promessa? Será que você vai retroceder diante do seu milagre? Olha para mim. Deixa eu começar a concluir. Agora vai pegar fogo, eu preciso que você creia. Olha para mim. 12 espias, quantos? Moisés pergunta: como é que é a terra? Olha os caras, irmão, olha os caras. A terra realmente, Moisés, mana leite e mel. Mas Moisés animou, né? Eu imagino Moisés, o coroa até deu uma levantada. Opa, melzinho, mel com leite queimadinho, oh, que delícia. Eu imagino Moisés falou assim: agora o negócio vai pegar fogo, agora chegamos na terra. Mas, irmão, quando alguém fala mas com você fala assim: para por aí, demônio. Marra, cai por terra agora, em nome de Jesus. Porque tem gente que é assim: não, realmente o negócio é bom, é interessante, mas nós temos que avaliar melhor, né? Porque nós não temos dinheiro, porque nós não temos estrutura, porque eles são muito grandes, porque é muito caro, porque o governo não me ajuda, porque meu papai não me ajuda, porque minha mamãe não me ajuda, porque o pastor não ora por mim. Sempre tem um mas. E aqui nesse dia separa quem tem moral para viver promessa e quem não tem estrutura para conquistar nada. Entenda algo: ainda que Deus prometeu, Ele requer de mim e de você uma atitude. Ele deixou muito claro para Josué: seja forte e não temas, não te assombre e não se aparte da lei. Ou seja, Moisés, a minha parte, ou Josué, a minha parte eu faço, fique em paz. Tem 40 anos que eu estou derrubando gigante para vocês. Tem 40 anos que eu já abri o mar vermelho, que eu já tinha até aberto mesmo o Jordão. Tem 40 anos que eu ponho nuvem, 40 anos que eu ponho... Agora eu só preciso que você seja forte e corajoso. E agora tem 10 homens que reconhecem que a terra é boa, que reconhecem que o negócio é bom, que reconhecem a grandeza, mas eles sempre têm um mais. Mas eles são muito grandes, são muito fortes, são muito musculosos. Esses são gigantes, tá? Moisés, nós perdemos, parecia um grilo. Olha para você ver, irmão. Olha o que os caras têm coragem de falar. Se eu sou Moisés, eu levanto e falo: seu demônio, sai da minha frente, vão dando só uma porrada. Porque espera aí, irmão, os caras foram libertos da mão de Faraó. Os caras venceram o Egito. Já tinham superado, porque nesses 40 anos, irmão, eles tiveram várias guerras, tá? Eles vinham vencendo guerra atrás de guerra. E agora a terra prometida assusta eles. Isso acontece? Tem gente que entra em crise quando está diante da terra prometida, porque ele não acredita que eu cheguei aqui. Tem gente que tem crise porque ele se auto-sabota, porque ele se preparou tanto, ele estudou tanto, ele perseverou tanto, que quando ele está diante da terra prometida, ele assombra e fala: não é possível que eu cheguei até aqui, não é possível que eu vou conseguir. Ele se auto-sabota e volta para trás, porque ele está acostumado com o deserto, não é com terra prometida.
Ele está acostumado com luta, com dificuldade, não é com conquista. Tem gente que não sabe viver uma vida de conquista. Ele compra um carro e começa: não vou sair no carro não, vai chover hoje. Mas o carro é de açúcar? Por que no Chevette você ia, agora num carro muito melhor você não vai? No Monza você ia, por que agora que você está num carro muito melhor você não vai? Será que o alumínio, porque tem carro que é de alumínio, será que o carro de ferro vai estragar assim? Não vou sair, não vou ter um carro desse não, porque é muito caro o seguro. É muito caro, se bater é caro. Se você tem condição de ter esse carro, você tem condição de consertar esse carro. A gasolina está cara, então anda a pé. Vai de bicicleta, bom que você emagrece. Malha as pernas, fica tonificado. Tem gente que tem um trem, depois de conquista fica cheio de medo. Eu ponho para moer. Aí compra um tênis e fica lá no armário. Passou a moda, nem usou. Tem que usar enquanto está na moda, meu filho. Depois a moda passa. Aí já era. Eu gostei um dia da pastora Kelly. Um dia ela chegou lá em casa, eu cheguei lá em casa, tava os talheres mais caros, os pratos mais caros, tudo bonito. Eu falei assim: nós estamos esperando alguém. Ela falou assim: não, a nossa família, eu e você. O mais importante que somos nós, não é a visita não. A gente deixa o melhor para o outro e não usufrui. Vocês estão entendendo ou não? Só que tem 2 homens contra os homens. De 12, apenas 2 bate no peito e falam assim: Moisés, eu não quero nem saber se eles são grandes. Eu não quero nem saber se eles são musculosos. Eu quero nem saber se tem muralha, se é muralha forte. Eu vou entrar lá, vou arrebentar aqui as caras. Como assim? Deus está com a gente. Deus está com a gente. Foi Deus que prometeu, não é na força do braço. A nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, são contra principados e potestades. O gigante que nós temos de derrubar não é externo, é interno. Ei, quando Deus fala sobre conquista, Ele não falou seja talentoso, tenha dom. É isso que me fascina na Bíblia Sagrada. Quando Ele falou sobre conquista, Ele não falou assim: você precisa de um empresário para investir em você, você precisa de uma placa de uma igreja grande, Lagoinha, você precisa da quadrangular, você precisa da central, você precisa do fulano para te ajudar, pastor Pedro. Estamos aí. Porque Deus conta com gente forte e corajosa. Forte e corajosa. Os maiores triunfos não vão vir para os talentosos. Os maiores triunfos não vão vir para aqueles que são ricos, nascidos em berço de ouro. Os maiores triunfos não vão vir para aquele que tem um QI mais evoluído. Os maiores triunfos na Bíblia é para aquele que não teme o gigante, é aquele que não teme a circunstância, não olha para a situação, é para aquele que não fica se vitimizando, olhando para trás, reclamando da situação. Ele olha para frente e fala: há uma promessa sobre a minha vida, há um Deus que me levantou quando eu estava lá no Egito, há um Deus que me libertou quando eu estava nas trevas, há um Deus que me salvou quando eu ainda era pecador infame, mas Ele está aqui comigo hoje, está dizendo: eu vou derrubar gigante, eu vou derrubar gigante, eu vou derrubar gigante. Só vai pra guerra, só vai pra guerra, só vai pra guerra. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Eu preciso que você creia. Seja forte e corajoso. Gideão está com 32 mil homens, se não me falha a memória. Gesiel, meu consultor bíblico, é 32 mil homens? É isso, pastor? Você quer conferir, amado? Não, olha direito. Ele começou a conversa com quantos, Gesiel? 32. Ponto. Gideão desce para o vale de guerra com 32 mil homens. Com quantos? Ele já não era um general de guerra. Ele já não era um homem de batalha e de peleja. Ele era um agricultor. Ele malhava trigo. Ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Só que Gideão faz alguma coisa que chama a atenção de Deus. É disso que eu estou falando. Você tem que fazer coisas que vai provar para Deus que você aguenta. Tem uma coisa que Gideão faz que chama a atenção de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, você passa o Pedro Daniel. Eu preciso de um remédio para dor de cabeça que está latejando, estou quase desmaiando. Ibuprofeno. Só eu que peço remédio ao vivo, mas enfim. Diz boas novas.
Né, Dani? Melhor falar do que ficar passando mal. O povo é bobo, fica como, não vou falar não. É para tomar, curado, pronto. Foi curado em nome do ibuprofeno. Tô brincando. É uma brincadeira, gente. Que isso? Mas Gisele, você está muito eficiente. A irmã, Deus abençoe. Presta atenção. 32 mil homens, desce ao campo, desce ao vale. Mas o que chamou a atenção de Deus? Que ele malhava trigo aonde? Alguém sabe? No lagar. Trigo não se malha no lagar. O lagar é um lugar fechado, o trigo precisa do vento. Lagar é um caixote onde espreme uva. O trigo precisa ficar na eira, espalhado no chão, para o vento vir e levar o joio, levar a palha. Mas Gideão não ficou olhando para a sua circunstância. Já que eu não tenho a eira, vai no lagar mesmo, mas eu não vou parar de trabalhar. Isso chama a atenção de Deus, porque os midianitas já tinham 7 anos que roubavam Israel. Quantos anos? E mesmo assim Gideão está lá malhando o trigo no lagar, sabendo que poderia ser roubado. Ele continua trabalhando. Deus fala: é esse cara que eu vou usar. Eu não preciso do talento dele, eu preciso da força dele. Eu não preciso. Olha, Gideão, envia outro. Eu sou menor da minha casa é menor da minha tribo, e minha tribo é menor de Israel. Presta atenção nesse raciocínio. Olha a matemática de Gideão. Eu sou menor da minha casa, a minha casa é menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. Aí Deus falou com ele assim: homem valoroso. Às vezes Deus tem que reafirmar quem nós somos, porque a gente não acredita. Você não tem noção da força que está aí. Existe uma força na natureza chamada força motriz. Vem comigo. Pastor Pedro, o que é uma força motriz? É uma força que ela fica apagada, paralisada, mas ela está ali. E de repente, como no instalar do dedo, ela ativa. Pastor, me dá um exemplo de força motriz. Um vulcão. O vulcão acessa essa força chamada força motriz da natureza. É como se nada tivesse acontecendo por fora, mas ele está lá por dentro assim, ó. As placas tectônicas, ó. Pegou a visão? Só balançando lá por baixo. A lava já está assim, ó. O biquinho do vulcão já está assim, ó. Pegou? Conseguiu entender? Porque eu falei que tinha que desenhar. Então, continua. O vulcão já está assim. Vocês estão aí. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui dentro. Tem uma força dentro de você. Tem um leão querendo rugir. O povo vem tirar foto pertinho do vulcão. Desafia o vulcão. O povo faz documentário na beira. Eles chegam na beira e filmam lá dentro. Os drones vêm pertinho. Estão desafiando a força do vulcão. Estou brincando com o vulcão. Até que ele solta só uma. Quando ele solta só uma, é bicho correndo para baixo. É a gente soltando câmera, soltando, e desce o morro abaixo. Porque eles sabem, se ele entrar em erupção, se ele botar para fora o que está dentro, se ele começar a colocar para fora o que está dentro, não tem quem fique perto, vai derrubar tudo, vai acabar com tudo. Ei, há uma força motriz em mim e em você. Há um negócio poderoso sendo gerado aqui dentro. Há algo que já está borbulhando, que já está sendo projetado. E Deus está dizendo: está chegando o tempo de conquista, está chegando o tempo de avanço, está chegando o tempo de derrubar muralhas, está chegando o tempo que gigantes vão ter que cair por terra, os seus inimigos vão ter que retroceder, os teus inimigos vão ter que bater em retirada. Será que tem alguém crendo nisso? Ei, ative essa força. Desperte essa força, acione essa força. Você pode muito mais do que você imagina. Você não tem noção da força que você carrega. Pastor Pedro é talentoso. Não, sou corajoso.
Quando eu ia abrir essa igreja, meu pai me perguntou assim: meu filho, você tem dinheiro para pagar o aluguel? Eu falei: ainda não. Aí ele: como é que você vai pagar? Eu falei: eu preciso de 14 pessoas, pai, que me dá R$100 por mês. O aluguel era R$1.400. Eu falei com meu pai assim: pai, eu preciso de 14 pessoas que me ajudem com R$100 por mês. Aí ele falou assim: e se não aparecer as 14? Eu me lembro dessa conversa, eu ainda morava no Gutierrez. Eu falei para ele assim: pai, vai acontecer uma coisa, sabe o que? Ele: o que? Eu não vou pagar o aluguel, eu vou ter que entregar o imóvel, vai sujar o meu nome, eu vou ter que trabalhar, pagar a dívida, e tá tudo bem. Aí ele me perguntou assim: você aguenta ter o nome sujo e trabalhar para pagar a dívida? Eu falei assim: aguento. Aí ele: então se você aguenta, vai. Sabe o nosso problema? Qualquer coisa que sai do meu controle eu não faço. Qualquer coisa que possa dar errado eu não começo. Tudo que você fizer na vida existe duas possibilidades. Tudo. Você vai começar um namoro, pode virar casamento ou pode virar um problema. Tudo. Você vai jogar futebol, você pode ter um dia maravilhoso, ganhar, brincar, divertir. Você pode machucar, lesionar e ter que fazer uma fisioterapia. É porque a gente não para pensar. Eu fui andar de moto, maior lazer. Primeira vez que eu fui fazer trilha, eu quase morri, irmão. Fui de um barranco, caí de cabeça. Quebrei o braço, parar no hospital. Fiquei um mês e meio fazendo fisioterapia, tomando choque, agulhada, doendo. Porque a gente sempre olha o lado bom. E quando a gente pensa que pode ter um lado ruim, a gente trava, tem medo. E não faz. Gideão desce com aqueles 32 homens, estou terminando agora. 32 homens. Só que aí Deus dá uma ordem para ele. E fala com Gideão: Gideão, pergunta quem está com medo, e quem tiver com medo pode ir embora para sua casa. Primeiro grito de Gideão para o exército dele: quem está com medo pode ir embora. Olha o tanto de gente, ó. Irmão, tenta imaginar alguém perguntar para você: você está com medo? Tô. Você vai pedir para sair? Vou. Você vai embora, rapaz? Se você deixar, eu vou. Frouxo, fraco, medroso, não vai viver promessa, não vai conquistar nada. Quantos homens que foram embora só nessa convocação, Gideão? 22 mil homens já bateu em retirada na hora, sobrou 10. Eu imagino o Gideão, viu 22 mil homens indo embora de uma noite para outra. O que ele poderia ter feito? Reclamado com Deus, murmurado com Deus: Deus, eu não vou enfrentar, é muita gente do outro lado, é muito soldado do outro lado, 22 mil homens. Aí Deus piorou o negócio. Gideão, vamos descer para a beira do rio? E observa como que eles tomam água. Tem uns, Gideão, que vão fazer assim, ó. Vão pegar a água com uma mão e olhar o inimigo. Tem outros bobão que vão enfiar a cara dentro da água e ficar lambendo a água. Observe. 9.700 fizeram tudo errado. Sobram 300 homens. Quantos homens? E aí Deus falou para Gideão: Gideão, é com esses 300 homens que nós vamos vencer essa guerra. Pastor, não entendi. O medroso no dia da peleja te atrapalha, porque ele se abala e aí ele acaba contaminando o outro que se abala também. Tem gente que retrocede muito fácil, tem gente que se assusta muito fácil. E qual é o problema? Que ele ainda contamina o que tinha coragem. Eu prefiro um homem tomado por Deus, com sangue no olho, com faca no dente, com disposição de matar ou morrer, do que uma quantidade de gente frouxa, desanimada, preguiçosa. 300 homens, irmão, que gritava, que ia para a guerra, que dava a sua vida. A honra nem sempre está em vencer. Tem gente que perde com honra. Você já viu pessoas que ganham a luta e vai lá cumprimentar o adversário e honra o adversário? Porque entende: esse aqui me deu trabalho demais, esse aqui para vencer ele foi difícil demais. Eu respeito esse cara porque ele sabe cair, ele vai até o fim, mas ele não se entrega. O homem de Deus tem que ser isso. A mulher de Deus que vai conquistar promessas tem que ser isso. É muito fácil o dia bom,
É muito fácil quando está dando tudo certo. É muito fácil quando todo mundo te apoia. É muito fácil quando está lindo. O difícil é quando tudo coopera contra eu e contra você. Essa é a hora que o forte e o corajoso se manifesta. É quando eu perco o meu líder. É quando tem uma muralha. É quando tem um gigante. É quando eu não tenho homens preparados. E mesmo assim Deus fala: eu tenho uma promessa. Sabe por que Deus às vezes te manda para o campo de batalha sem instrumento, sem ferramenta e sem recurso? Pergunta por quê? Porque senão a vitória foi da ferramenta. Senão a vitória foi da sua equipe. Senão a vitória foi do capitão. Mas se você é um homem entregue a Deus, a vitória não é minha nem sua. Foi por isso que Davi roubou o gigante. Eu não vou na minha força. Eu vou na força do Senhor, Deus de Israel. Fica de pé no seu lugar. E nós vamos adorar Jesus. E eu preciso que você olhe para os seus gigantes. Olha para mim. Eu preciso que você encare os seus gigantes, que estão te amedrontando, que estão te desafiando. Você está a um passo da sua promessa. Não retroceda agora. Você está a um passo de entrar e falar assim: é meu, esse território é meu. Há uma promessa que é só sua, de resgate à sua família. Há uma promessa que é só sua, de mudar a história financeira da sua casa. Há uma promessa que é só sua, de ser um profeta para a sua cidade, para o seu estado, para a sua nação, de ser um sacerdote, uma mulher cheia de Deus, uma influente do reino. Há uma promessa de uma família linda, de filhos. Uma promessa. Seja forte, seja corajoso, e se morrer, morra lutando. Morra lutando. Morra tentando. Dê a sua vida pela causa. Vá até o limite da sua força, e pode ficar em paz. Se a promessa vem de Deus, se você for fiel à palavra, não desatar dela, você vai entrar numa terra, em um ambiente, em um cenário que mana leite e mel. Leite e mel.